amigas e amigos ligados aqui no canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Se hoje é quinta-feira, é dia de TBT, é o dia de a gente relembrar uma curiosidade, um fato marcante da história do esporte motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. Já chega deixando seu like para mostrar o seu apoio, ative o sininho para receber as notificações, tá certo, gente? Inscreva-se no canal, é super importante a sua participação e principalmente contribua se inscrevendo no clube de membros para a gente poder também monetizar e pagar pelos nossos direitos de eventos. European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup, também Asian Le Mans Series que vem aí, GT Open, GT Cup Open, EF Open, que são as provas que nós temos passado desde abril aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Bom, nós estamos no meio dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Olimpíada é sempre um negócio assim, que acontece, excepcionalmente aconteceu no espaço de 3 anos por conta da pandemia. Teve Tóquio, que era 2020, foi adiada em 1 ano, e estamos em Paris, na França. Paris está recebendo a competição mais uma vez, já esteve nos chamados Jogos da Era Moderna, que começaram em Atenas, no final do século XIX, em 1896, e a capital francesa, a Cidade Luz, está de volta como sede, e Los Angeles será a sede de volta em 2028. E aí você que está me vendo nesse vídeo aqui, você que está me ouvindo falar de Olimpíada, você deve estar se perguntando, pô, mas por que diabos o Rodrigo Matar resolve falar de Olimpíada aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar? Pois é, porque, dando uma pesquisada ou assim, uma zapeada pelo X, pelas redes sociais, embora o X esteja absolutamente tóxico, terrível, péssimo para se interagir, aí veio a informação do Yuan Wayne, que é um twitteiro bastante antenado com a questão das competições de motorsport, especialmente nos Estados Unidos, é um cara que lida muito com endurance. Ele veio com a informação de que a Liz Halliday, a pilota mais bem sucedida da história do American Le Mans Series, ela é amazona e participou do concurso completo de equitação, do chamado CCE, dos Jogos Olímpicos de Paris, que acabou, inclusive, a parte do CCE já há alguns dias. E aí me veio o estalo. Poxa, e aí, vamos lá fazer alguma coisa sobre Olimpíada e automobilismo no A Mil por Hora? Pois não! Até porque, talvez muitos não saibam dessa história, mas a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, ou Federação Internacional do Automóvel, ela é membro efetivo do COI. A FIA tem os seus jogos de motorsport, que inclusive acontecerão este ano ainda, em outubro. A edição de 2024 será em Valência, com sede naquela cidade da Espanha. O Brasil estará representado, a CBA está trabalhando para dar ao Brasil possibilidade de fazer um bonito em diversas modalidades do esporte motor, do kart ao AV. Nós vamos ter representantes do Brasil. E várias vezes falou-se da possibilidade de incluir o automobilismo, nem que fosse com provas de kart elétrico, nas Olimpíadas de Verão. E, para quem não sabe, já houve provas de automobilismo nos Jogos de Paris como exibição, numa tentativa de tentar se colocar um esporte ainda incipiente como um esporte olímpico. E em 56, em Melbourne, olha só, no Albert Park, houve o chamado GP Olímpico. E acho que teve um rally olímpico também, ou algo parecido, num outro país que sediou uma Olimpíada. Então a ligação COI e FIA existe. Mas vocês sabiam que já houve pilotos de Fórmula 1 e de outras modalidades, além da Liz Halliday, que também participaram ou quase chegaram a participar de Jogos Olímpicos? Pois é, efetivamente houve 9 antigos pilotos a terem competido ou não na categoria máxima que disputaram a Olimpíada. 4 nos Jogos de Verão, outros 4 nas Olimpíadas de Inverno e mais um na Paralimpíada. Esse da Paralimpíada é barbada. É o gigantesco Alessandro Zanardi, bicampeão do ciclismo paralímpico, incluindo a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. E o Zanardi transcendeu, né? O Zanardi foi
um negócio assim muito sério, e toda vez que ele conquistava uma medalha de ouro nessas competições a gente se emocionava, porque a luta do Zanardi para se manter ativo, física, mental e emocionalmente, é um troço que pega muito, né? O cara perdeu as duas pernas, dando um acidente pavoroso de Fórmula Indy. Qualquer mortal no lugar do Zanardi teria abdicado da própria vida. E o Zanardi não abdicou, lutou por ela com todas as forças. Hoje, recluso, depois de mais um grave acidente. Mas a gente aqui emana todas as maiores vibrações possíveis ao Zanardi, que é um ser humano extraordinário. Extraordinário. É um exemplo, é uma lição de vida, a presença entre nós, nesse planeta, desse italiano chamado Alessandro Zanardi, que é uma lenda absoluta, completa da história. E entre os pilotos de motorsport, os pilotos de Fórmula 1, que quase foram a Jogos Olímpicos, está ninguém menos que Jack Stewart, o antigo tricampeão mundial de Fórmula 1 entre 69, 71 e 73, os 3 títulos mundiais dele, que deram também um título à Matra de construtores em 69 e da Tyrrell em 71, o Jack Stewart era um praticante de tiro. Ele concorreu para a equipe britânica dos Jogos Olímpicos de Roma 1960, quando ele tinha 20 para 21 anos de idade. E concorreu na categoria do tiro ao prato, que era uma modalidade até então existente, né? Que voava o prato e pá! Você atirava. Aliás, acho que até tem ainda essa modalidade do tiro ao prato. É até melhor do que tiro ao pombo, por exemplo, que era um resquício ainda antigo, que infelizmente ainda há por aí, é um resquício de mortalidade de animais. E o Jack Stewart não se classificou para os Jogos Olímpicos de Roma 1960. Meio século depois, em Londres 2012, outro automobilista participou das competições do tiro e levou sua medalha. É o multicampeão do Dakar, Nasser Al-Attiyah. O Nasser Al-Attiyah, do Catar, príncipe do Catar, foi ao pódio numa prova de tiro em Londres 2012, esteve no Rio competindo também. O Nasser Al-Attiyah, que já tinha sido também campeão do Rally dos Sertões do Brasil. Outros casos notórios são também o do Príncipe Bira do Sião, que tornou-se o primeiro piloto da história da Fórmula 1 a ter guiado na categoria máxima e a ter participado de Jogos Olímpicos. O Bira foi iatista da equipe tailandesa por vários anos, que claro, aposentou-se da função de piloto e aí foi para um esporte que talvez ele conseguisse com mais idade ter possibilidades maiores, né, de se manter ativo. Então o Príncipe Bira disputou acho que 3 ou 4 Olimpíadas representando a Tailândia na competição de atismo. Houve ainda o argentino Roberto Mieres, que é meio contemporâneo do Fangio, também competiu em provas de atismo, se não me engano, da Olimpíada de Melbourne, em 1956, na Austrália. E, logicamente, o holandês Ben Pon participou das provas de tiro na Olimpíada de Munique, em 1972. E quando eu falei 9 pilotos de Fórmula 1 que disputaram Olimpíadas e Paralimpíadas, entendam 8, que eu fiz uma pequena confusão nas contas, eram 3 nos Jogos de Verão, 4 nos Jogos de Inverno e mais o Alessandro Zanardi. Os 4 dos Jogos de Inverno, 3 são do bobsled. O Marquês de Portago, que foi piloto da Ferrari e morto na Mille Emiglia, que está no filme Ferrari, onde o comendador é o Adam Driver, o Alfonso de Portago foi o primeiro piloto de Fórmula 1 a disputar uma Olimpíada de Inverno. Depois dele veio o Bob Said, que acho que é pai do piloto Boris Said dos Estados Unidos, que participou da prova de bobsled também, assim como o Robin Widows foi atleta da equipe britânica de bobsled. Mas um caso que remete a um outro piloto que não passou pela Fórmula 1, mas que tinha uma origem olímpica numa outra modalidade absolutamente difícil, é a Divina Galizia, a piloto britânica
que quase bateu a porta da Fórmula 1, ficou de fora de algumas corridas nos anos 70 e 80. A Divina Galitza disputou 4 Olimpíadas de Inverno na modalidade do slalom. Ela era esquiadora alpina. Acho que é isso, né, que fala. Esquiadora alpina. Ela é mestra nessa modalidade, disputou, se não me engano, 4 Olimpíadas, sendo que a última, a de Albertville, no Canadá, há 22 anos. E Divina Galitza já é uma senhora perto dos 80 anos de idade. Então vejam aí o nível de excelência dessa antiga pilota, que foi vencedora de provas da Aurora EFX Series, a Fórmula 1 britânica, dos anos 1970. E o outro piloto, para quem o olimpismo perdeu e o automobilismo ganhou, foi Brilliant Bob Wollek, talvez o piloto mais azarado da história das 24 horas de Le Mans, personagem de um dos capítulos do meu livro Le Mans e suas histórias. O Bob Wollek era um especialista de esqui alpino, disputou, se não me engano, Jogos de Inverno em Sestriere, e depois enveredou para o esporte a motor, e ganhamos todos com a presença do Brilliant Bob Wollek, trágica e fatal e, sei lá, incrivelmente falecido num atropelamento em Sebring, quando ele ia disputar uma prova de 12 horas do American Le Mans Series, fazia um treino de bicicleta, o Bob era muito preocupado com parte física e tudo, e foi atropelado por um carro de passeio e morreu. Lamentavelmente o Bob Wollek, que nasceu em 1943, já não está mais entre nós, mas foi um bom atleta. Deixa eu ver até, eu não apareci aqui no vídeo, mas eu vou tentar achar qual foi a Olimpíada que o Bob Wollek participou ou deixou de participar. Eu tinha que ter pego o livro, mas tudo bem. Na edição a gente consegue achar aqui. Deixa eu ver, capítulo 24. Porque eu escrevi algo sobre o Bob Wollek. Sim, ele disputou as descidas de Sestriere e Innsbruck. Sestriere na Itália e Innsbruck na Áustria. E ele disputaria os Jogos Olímpicos de Inverno de 68, que, se não me engano, foram em Grenoble, na França. A Divina Galitza, a quem citei, disputou Innsbruck 64, Grenoble 68, Sapporo 72 e Albertville 1992. Então tá aí a presença maciça, relativamente falando, do motorsport no olimpismo. E quantos exemplos, né? Liz Halliday, Divina Galitza, Príncipe Bira, Robbie Widows, Alfonso de Portago, Nasser Al-Attiyah, Jack Stewart, Alex Zanardi. Gente, é muito legal poder lembrar disso numa época em que a gente está celebrando diversas outras modalidades e nesse momento que a gente está falando do vídeo, nenhuma delas relativa com motorsport, que volta com o GP da Grã-Bretanha de MotoGP, acho que é a única modalidade, salvo engano, que vai ter provas esse final de semana. Pode até ter outros campeonatos, mas assim, de grande importância, acho que só a MotoGP retorna com uma corrida inclusive com livres vintage nesse final de semana em Silverstone, que vai ser bem legal, né? A Fórmula 1 deveria fazer isso, o que a NASCAR já faz e a MotoGP está fazendo. Mas é muito bom a gente poder falar de história aqui, e especialmente linkar o esporte a motor ao olimpismo. É muito bacana. Eu sou um entusiasta de esporte, independentemente da modalidade. Claro que o automobilismo é minha grande paixão. Todo mundo sabe que eu sou angelino, que eu sou torcedor do Los Angeles Lakers por causa do Magic Johnson, muito influenciado, evidentemente, pelo título contra o Boston Celtics, que foi conquistado nos anos 80, que o Luciano do Vale narrou para o público brasileiro. Eu sou fã do Karim, do Kobe, do Shaq, um pouco menos do LeBron, até acho a relação entre o LeBron e o Lakers é muito estranha ultimamente. Mas sou um angelino, confesso, gosto do Dallas Cowboys na NBA, embora na NFL, desculpe, não seja uma grande fase da equipe da estrelinha do Texas. Enfim, gosto de futebol, menos do que já gostei. Desgostei muito de seleção brasileira com o passar dos anos.
Até sou menos entusiasmado pelo Fluminense do que já fui. Acho que a idade faz com que a gente seja um pouco mais sábio nas nossas considerações, mas também não muito menos assim emocional. Porque, porra, o Fluminense ganhou uma Libertadores, ganhou uma Recopa no espaço de menos de um ano. Então são coisas, na verdade, que eu nunca tinha visto. E eu me permiti viver essa emoção de estar alegre com conquistas internacionais de um clube que muita gente tratava como acabado. E na verdade eu sei, não tem o poderio do Flamengo, não tem o poderio do Palmeiras, não tem o tamanho da torcida desses dois, não tem o tamanho da torcida do Corinthians, mas pombas, é o clube que, por mais que o Botafogo, por exemplo, tente criar narrativas, quem inventou o futebol brasileiro foi o Fluminense, junto à Ponte Preta de Campinas. São os dois clubes, e o Rio Grande do Sul. São os três clubes mais antigos. O Fluminense e a Ponte, das divisões principais, são os mais antigos em atividade. O Botafogo é uma junção de clubes. É um Botafogo Futebol Clube que não é o Regatas que está aí. É uma outra realidade. Entendeu? Então, o que o botafoguense tenta inventar é narrativa. O que o rubro-negro tenta inventar, que é filho do Fluminense, é uma narrativa, porque eles já eram uma agremiação de regatas, até vir a Seção Terrestre em 1911. Então não acreditem muito nas coisas que vocês leem, não acreditem muito nas coisas que são escritas para ganhar cliques. Então se liguem na história, vivam a história como ela tem que ser vivida. E quando o automobilismo mescla com o olimpismo, é muito legal da gente poder falar isso e perceber, caramba, quase que o Stewart, que ninguém conhecia ainda, era um praticante de tiro, quase que o Stewart fez uma Olimpíada. E ter a Liz Halliday participando de uma Olimpíada é legal. O meu filho chamou a atenção para um detalhe, que o Chase Bodinger, que era um jogador mediano da NBA, agora é jogador de vôlei de praia. Você tem essa mistura, essa mescla, né, de atletas que acabaram saindo de uma disciplina e indo para outra. E o automobilismo tem isso, né? Ah, e um outro detalhe, a filha do Michael Schumacher, a Gina, irmã mais nova do Mick, ela é amazona. Ela é participante de competições de hipismo. E quem sabe um dia a gente não vê a Gina Maria disputando uma Olimpíada pela Alemanha, né? Ou pela Suíça, já que eu acho que ela é suíça de nascimento. Mas enfim, não importa. O que a gente tem é isso. E lembrar que em outubro a FIA terá os seus Jogos Olímpicos de automobilismo. O FIA Motorsports Games em outubro em Valência. Mas olimpismo e automobilismo andam juntos. A FIA é afiliada ao COI, já teve piloto de Fórmula 1 nas Olimpíadas de Verão, nas Olimpíadas de Inverno, nas Paralimpíadas, tem a turma do automobilismo do Quase e Liz Halliday, que representa o esporte a motor no concurso completo de equitação, o CCE, dos Jogos de Paris 2024. Semana que vem voltamos com mais temas interessantes para a gente recordar, para a gente falar aqui no TBT do A Mil por Hora com Rodrigo Matar. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau.